Itanhaém é um município situado no litoral sul do estado de São Paulo, sendo a segunda cidade mais antiga do Brasil, fundada em 22 de abril de 1532 por Martim Afonso de Souza. Tendo grande importância histórica, pois oferece ao turista a possibilidade de conhecer diversos locais que remetem e retratam de forma fiel a sua história. Itanhaém mantém viva a memória de um dos mais importantes personagens do Brasil colonial e um dos mais reverenciados jesuítas da Igreja Católica de todo o mundo, o padre José de Anchieta. Ele viveu na cidade durante o século XVI, entre 1563 e 1595, e suas marcas em Itanhaém podem ser vistas em diversos monumentos preservados e homenagens realizadas a ele. Ele também se juntou aos índios para defendê-los contra os portugueses. Sua maior memória e ligação é com o monumento da Cama de Anchieta, local onde o jesuíta buscava por repouso e inspiração para a criação de seus poemas. Oi gente, obrigada por ter me escolhido para fazer a entrevista. Para quem não me conhece ainda, sou a professora Pamela e o pessoal do Primeiro MIM pediu para eu responder 3 perguntas. Então vamos lá. A primeira foi por qual motivo, o padre José de Anchieta foi canonizado. E tá aí uma história engraçada sobre a canonização do Anchieta. Demorou mais ou menos 400 anos para ele ser canonizado. Então, desde o século XVI, tem gente pedindo, a canonização dele, mas ela só aconteceu em 2014, quando o Papa Francisco fez a canonização por decreto. O que significa isso? Para uma pessoa ser canonizada, ela precisa ter 2 milagres comprovados. O primeiro faz a beatificação da pessoa, e o segundo auxilia na canonização. Mas como o Papa Francisco é Papa e tem todos os poderes, então ele dispensou os milagres e aí canonizou o padre José de Anchieta, transformando ele no 3º santo brasileiro. Eu também não sabia, então bem legal, eu tive que ir atrás dessa parte da história, porque direito canônico realmente não era uma especialização para mim. Então, obrigada aí, Primeiro MIM. Segunda pergunta que eles fizeram para mim foi por que o padre José de Anchieta auxiliou ou defendeu, as populações indígenas dos portugueses. Então, vamos lá. Historicamente falando, o José de Anchieta veio para o Brasil, nas missões da ordem jesuíta. Então, ele veio para fazer a catequização desses índios e convertê-los ao catolicismo. Então, acredito que ao conviver com esses índios, como ele foi um dos pioneiros a chegar no país, ele teve que aprender a língua nativa, que foi o Tupi-Guarani, e ele aprendeu a se comunicar, portanto, ele entendeu, os povos originários. Acredito que esse entendimento, essa necessidade que ele teve, de aprender a língua para poder se comunicar, para daí sim catequizar esses índios, fez com que ele percebesse que eram pessoas, e pessoas não deveriam ser escravizadas em nenhum tipo de situação, independente das teorias que a gente já sabe que existiam na época, em que o homem branco era superior às demais etnias, mas como padre, como professador de uma fé, ele viu o ser humano em primeiro. Dito que o José de Anchieta acabou sendo um dos defensores aí dos povos originários, por ele ter tido esse contato mais aprofundado com eles, ter conhecido o ser humano primeiro e ter deixado de lado essas outras teorias científicas que estavam rolando na época e que viriam ser reafirmadas futuramente. E a terceira pergunta que o pessoal fez para mim é qual foi o legado do José de Anchieta. Para o povo de Itanhaém, a gente sabe que tem um ponto turístico na cidade, que é a Cama de Anchieta. Para quem não conhece ainda, foi considerado pelo jornal A Tribuna como uma das 9 maravilhas da Baixada Santista, então fica a dica. E
O que ele deixou, então, né, de impacto para a população de Itanhaém? O José de Anchieta deixou para a população brasileira alguns milagres, né? Apesar deles não terem sido reconhecidos, existem diversos relatos de que através da oração ou da própria presença de pessoas com diversas enfermidades junto a ele, essas pessoas foram curadas, né? Receberam graças, enfim. Ele é considerado um santo, daí também o porquê ele foi canonizado. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí desses 5 minutinhos de entrevista. E para quem não conhecia o José de Anchieta, vale mais pesquisar sobre ele. Até mais e obrigada.